Você não consegue explicar o que está faltando. Por fora está tudo no lugar. Por dentro, algo não encaixa, e isso não faz barulho. Você acorda, cumpre o que precisa ser feito, responde mensagens, sorriso automático, voz normal, olhar funcional. Nada está errado, mas também nada está realmente ali. É difícil dizer quando começou. Talvez nunca tenha começado. Talvez sempre tenha existido essa pequena distância entre você e o que você vive. Você tem coisas, conquistas, responsabilidades cumpridas, pessoas ao redor. E ainda assim, quando fica sozinho, há um espaço. Um espaço silencioso, sem forma, sem nome. Não é tristeza exatamente, não é dor aguda, não é desespero. É outra coisa. É como se as emoções chegassem até a porta, mas não entrassem completamente. Você sente, mas não sente inteiro. Às vezes você ri e percebe que o riso vem antes do sentimento. Às vezes conversa e escuta a própria voz funcionando sem que você esteja realmente ali. É estranho. Você está presente, mas não está dentro da experiência. Tudo parece um pouco distante, um pouco abafado, como se houvesse um vidro fino entre você e o mundo. Nada dói demais, nada alegra demais. Tudo é morno. E o mais desconfortável não é o vazio em si, é o fato de que, olhando de fora, não deveria haver vazio algum. Você tem o que buscou, tem o que achou que queria, tem o que disseram que era suficiente. Mas quando a noite chega e o silêncio ocupa o quarto, há uma sensação que não desaparece. Algo está faltando, mesmo com tudo ali. E você não sabe se o problema é você ou se o problema é que ter tudo nunca foi o mesmo que sentir algo. Você começa a se perguntar se está sendo ingrato, se está exagerando, se está criando um drama invisível. Mas não parece drama. Parece ausência. Uma ausência discreta, persistente, que não grita, só permanece. No meio das conversas, no meio das tarefas, no meio das metas, há sempre um pequeno espaço vazio onde deveria existir presença. Você cumpre expectativas, entrega resultados, mantém a imagem. Mas internamente, há uma leve sensação de que você está apenas mantendo tudo funcionando, como uma máquina bem regulada. E às vezes, no fundo do peito, surge uma pergunta que você não gosta de encarar. Se eu tenho tudo, por que não sinto quase nada? Não é que você queira mais coisas, não é ambição insaciável, não é comparação constante. É outra coisa. É como se a vida estivesse acontecendo, mas você estivesse alguns centímetros atrás de si mesmo, assistindo. Há dias em que tudo parece correto, organizado, estável, e ainda assim existe um cansaço que não é físico, um peso que não tem explicação prática. Você não está destruído, não está em crise visível, só está vazio. E talvez o mais solitário nisso seja não conseguir explicar, porque quando alguém pergunta, está tudo bem? A resposta automática vem, sim. E tecnicamente está, mas dentro há um silêncio que não combina com a ideia de tudo. Você começa a perceber que o vazio não aparece como uma explosão, ele aparece como uma ausência de intensidade, uma falta de cor, uma neutralidade prolongada. Você olha para algo que antes importava e sente menos, escuta uma música que antes tocava fundo e sente menos, abraça alguém e sente menos. Não é que você não sinta nada, é que nunca parece suficiente. Existe uma leve desconexão entre o que acontece e o que realmente atravessa você. E isso não se resolve com novas conquistas, não se resolve com novas metas, porque não é sobre quantidade, é sobre presença. Mas a presença parece frágil, escapa fácil. Você começa a funcionar no automático, e o automático funciona muito bem. Tão bem que ninguém percebe. Você é produtivo,
responsável, aparentemente equilibrado. E internamente, uma parte sua observa tudo isso com uma espécie de distância silenciosa, como se estivesse assistindo à própria vida em volume baixo. O vazio não dói como uma ferida aberta, ele dói como uma ausência constante. E talvez seja isso que mais confunde, porque se estivesse tudo errado, seria mais simples entender. Mas quando tudo parece certo e ainda assim falta algo, a mente não encontra onde apoiar a explicação. Então você continua, dia após dia, cumprindo, respondendo, existindo, com essa sensação discreta de que algo essencial não está realmente sendo vivido. E o mais difícil é admitir que você sente falta de algo que nem sabe nomear. O vazio não aparece de repente. Ele se instala devagar, como uma névoa fina, quase imperceptível no começo. A mente aprende a funcionar sem sentir tudo. Aprende a reduzir intensidade. Aprende a proteger, porque sentir profundamente cansa. Em algum momento, você começou a trocar presença por desempenho. Começou a priorizar o que precisava ser feito e deixou o que precisava ser sentido para depois. Depois, virou nunca. A mente é silenciosa quando decide se proteger. Ela não anuncia que está desligando. Ela só diminui o volume. O que antes vibrava, fica neutro. O que antes doía, fica suportável. O que antes alegrava, fica estável. E estabilidade prolongada, às vezes, é só anestesia. Você não percebe quando começou a viver em modo de sobrevivência emocional, mas percebe o efeito. Nada atravessa com força, nada desmorona, nada explode. Tudo apenas passa. E quando tudo apenas passa, sem marcar, sem deixar rastro, sem tocar fundo, o resultado é esse espaço interno que parece ecoar. O vazio não é ausência de coisas, é ausência de conexão. Você tem rotina, tem pessoas, tem objetivos alcançados, mas a conexão entre você e o que vive está enfraquecida. É como se a mente tivesse criado uma distância segura, para não se machucar demais, para não se frustrar demais, para não depender demais. E nessa tentativa de evitar dor, acabou evitando intensidade. O problema é que intensidade é o que faz a experiência parecer viva. Sem ela, a vida vira uma sequência correta de eventos organizados que não atravessam o peito. E existe uma culpa silenciosa nisso, porque olhando de fora, sua vida parece completa. Há quem queira o que você tem, há quem veja estabilidade, há quem veja conquistas. E você se pergunta, como pode se sentir vazio quando nada está em ruínas? Essa pergunta pesa. Você começa a duvidar de si mesmo. Talvez eu esteja exagerando, talvez eu devesse ser mais grato, talvez o problema seja a minha expectativa. Mas não é expectativa, é desconexão. Em algum ponto, você começou a viver mais na cabeça do que no corpo. Pensamentos constantes, planejamento constante, controle constante. Sentir virou secundário. E quando sentir vira secundário, a identidade começa a enfraquecer. Porque a identidade não é só o que você faz, é o que você sente enquanto faz. Se você cumpre tudo, mas não sente presença, quem está vivendo? Há uma fragmentação sutil. Você que executa, você que observa, você que sente quase nada. Essa divisão cansa. Funcionar o tempo todo sem se sentir realmente vivo é um desgaste invisível. E o vazio cresce nesse espaço. Não como um buraco escuro, mas como um terreno plano demais, sem altos, sem baixos, sem textura. Você olha para trás e percebe que não lembra da última vez que algo atravessou você por inteiro. Talvez tenha sido há anos, talvez nunca tenha sido frequente. A mente se acostuma com pouco, se acostuma com segurança, se acostuma com controle, se acostuma com neutralidade. E neutralidade prolongada vira padrão. O problema é que por fora, você continua sendo funcional. E por dentro, cada vez menos sensível.
Não é que você não ame, não é que você não se importe. É que o acesso às emoções parece amortecido, como se existisse um filtro permanente. Você toca a própria vida, mas não sente a textura. E aos poucos, surge uma sensação mais profunda. Quem sou eu quando nada me atravessa? Essa pergunta não é dramática, é silenciosa. Porque se as emoções diminuem, a percepção de si também diminui. Você começa a se reconhecer mais pelo que entrega do que pelo que sente. E isso cria uma identidade baseada em desempenho. Mas desempenho não preenche, ele ocupa. Há uma diferença. O vazio é o espaço que sobra depois que você cumpre tudo. Quando não há mais tarefas, quando não há mais distrações, quando o celular fica em silêncio. É nesse momento que a ausência aparece com mais clareza. Você percebe que passou anos construindo algo sólido por fora e quase nada por dentro. Não porque quis, mas porque era mais seguro assim. Sentir profundamente abre brechas, e você fechou as brechas. Só que ao fechar as brechas, fechou também a entrada da intensidade. Então, agora, há estabilidade, há estrutura, há tudo, e há vazio. Talvez o vazio seja apenas a consequência de ter sobrevivido demais e vivido de menos. Talvez seja o resultado de uma mente que aprendeu a proteger antes de aprender a se permitir. Talvez seja o custo de nunca ter parado para perceber que ter tudo não garante sentir algo. E quando essa compreensão começa a surgir, ela não vem como solução, vem como clareza. Uma clareza silenciosa. Agora eu entendo. O vazio não é falta de coisas, é falta de presença dentro de mim.